E aqui, pessoal, eu trouxe um caso para vocês, para a gente tentar entender o que pode acontecer com o Brasil para os próximos dias, que é o caso da Índia. Tá? A Índia fez um controle de epidemia muito bom no ano passado, estava controlando bem a pandemia. E o que aconteceu com a Índia? É bem parecido com o Brasil, pessoal. Reaberturas, festa, aglomeração. Por isso que a gente precisa nessa situação que a gente está vivendo, a gente precisa fazer um lockdown com seriedade, com auxílio emergencial suficiente para manter essas pessoas em casa, para que não aconteça com a gente o que está acontecendo com a Índia. Muita gente está falando aí, mas a Índia agora vai ser o epicentro da pandemia no mundo. E pior que vai, porque são bilhões de pessoas morando lá e susceptíveis ao vírus. A vacinação na Índia, se vocês prestaram bastante atenção naquele gráfico, esse aqui, ela está em 1,3% da população. Então, apesar de eles terem muito mais gente, estarem aplicando muitas doses, e a Índia está aplicando bastante dose, pessoal, é muito pouca gente vacinada. Então, eles não vão conseguir segurar essa curva também. Só que eu quero detalhar uma coisa aqui. Vocês estão achando essa curva assustadora? Eu tô. Porque você vê a ascensão absurda. E o próprio governo indiano, ele não destaca que essa ascensão é devido a uma variante, é devido a alguma coisa do vírus. Isso, eles são bem claros com isso, eles falam que o problema está nas aglomerações e no descaso com a pandemia que tem acontecido lá. Tem várias reportagens que eu vou deixar linkadas aí na descrição do vídeo depois que ele acabar, porque não tem como colocar agora. E apesar deles terem variantes aí de que estão se tornando variantes de preocupação, ainda não se sabe, eles não colocam a responsabilidade nas variantes, como tem sido feito aqui no Brasil. A gente tem que ter consciência de que o que faz o vírus circular é gente susceptível se expondo ao vírus, não é variante. Tá? A variante está ali, ela é um fruto da seleção natural e vai evoluir à medida em que se deixe o vírus circular. Tá? Então, se a gente não deixar o vírus circular, a gente impede a propagação dessas variantes. Beleza. Mas eu queria destacar uma coisa aqui. O Epitácio está falando, a Índia tem AstraZeneca e não está resolvendo. Justamente. Por quê? Porque a porcentagem vacinada é muito pequena. Não é por causa da vacina. É por causa que eles não conseguiram vacinar uma grande parcela da população ainda. Tá? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala isso, porque senão começa o discurso anti-vacinas, de que vacina não funciona e tudo mais. Não é isso. É porque eles não vacinaram o suficiente. Tá? A gente tem provas aí, relatos e estudos mostrando o efeito das vacinas em países que já vacinaram mais de 60% da população. Ok, esse gráfico é assustador, mas olha o gráfico do Brasil em cima desse gráfico. Esse é o gráfico da Índia comparado com o gráfico do Brasil, quando a gente coloca aí os casos por milhão de habitantes. Então, a Índia está entrando em colapso. O Brasil já teve colapso e agora estabilizou. O que é assustador, porque a gente nunca teve uma curva de livro. A gente nunca teve. Eu estudei epidemiologia muito na faculdade, estudei durante o meu trabalho. A gente nunca teve uma curva que sobe e desce. A gente teve uma curva, um platô, uma queda lenta e uma subida desesperada. E agora a gente está iniciando um outro platô. Tá, pessoal? Então, olhar para a Índia é sim olhar por um pouco do que pode acontecer com o Brasil se a gente reabrir como a gente está fazendo. Eu moro em Belo Horizonte reabriu o comércio agora na quinta-feira, hoje, e a gente está vendo muita circulação de pessoas na rua, várias reportagens. O que vai acontecer, pessoal? Vocês acham que a estabilidade vai continuar? Na minha opinião, ela não vai continuar. A gente vai subir a curva, tá? E olha só o que pode acontecer. Esse aqui é um tema bem importante que eu tenho que falar com vocês, que é a questão da exportação de vacinas. Então, já tem gente relatando aí que a Índia pode parar as exportações, e aqui eu não entro no mérito se isso é politicamente correto, se tem contrato. A questão é, imaginem vocês um país de 1 bilhão de habitantes, subdesenvolvido, com vulnerabilidade social alta, e que é um dos maiores exportadores de vacina do mundo. Você tem a sua população clamando por uma vacina, e você tem centenas de países clamando por vacinas. Não tem lógica. Pode ter contrato, pode ter tudo, mas é possível que alguma coisa atrase. Eu coloquei duas notícias aqui que eu peguei do New York Times e do Al Jazeera,
que a Índia aí podendo cortar as exportações de vacina à medida em que as infecções aumentam em casa. E aqui, ó, a Índia bane a exportação de Remdesivir à medida em que os casos de Covid aumentam. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos cometendo um erro que ele não vem só desse ano. Ele vem de vários governos, de vários anos anteriores, e aqui é uma questão de soberania nacional. Essa palavra é muito forte, e eu queria explicar para vocês o que significa isso. Ter soberania nacional em uma área é você ser líder daquela área e ser autossuficiente, e além disso, ajudar outros países com aquela área. O Brasil é uma potência em biotecnologia. O Brasil é uma potência em biodiversidade. E o Brasil é uma potência e exemplo mundial de vacinação. Nós temos capacidade de vacinar 10 milhões de pessoas por dia com os nossos postos de saúde. E nós temos capacidade de produção vacinal que ela ultrapassa outros países que são tão desenvolvidos quanto a gente. Mas por decisões erradas, que vem desde 2000, sem entrar no mérito do governo atual, que vem desde 2000, o Brasil não investiu em ciência e tecnologia como deveria. Nós depredamos o Instituto Royal, nós cortamos ciência e tecnologia de base, nós somos contra empresas se aproximarem de universidades para transferir tecnologias de universidades para empresas, para que elas coloquem essas tecnologias no mercado. Nós ainda temos um pensamento que ele está muito atrasado em relação ao que tem sido discutido nos países mais desenvolvidos. Isso culmina numa situação que a gente está vendo hoje. Nós temos que importar o insumo farmacêutico ativo, que é o que faz as vacinas, para conseguir fazer as nossas próprias vacinas. Então, o que o Butantan, o que a Fiocruz está fazendo, basicamente, é validar a tecnologia, rotular, envasar e distribuir. A gente não está produzindo a nossa tecnologia. É muito emocionante, deve ser, quero que chegue a minha hora de fazer isso, deve ser muito emocionante você receber uma dose de vacina que contém tecnologia igual as vacinas da AstraZeneca, por exemplo, de vetores virais. Imagina, gente, é um vetor, é um vírus que contém um material genético de outro vírus, no caso o coronavírus, que está sendo injetado ali, que foi estudado, que está ali estável, que foi produzido em larga escala e está sendo injetado no seu braço, veio de outro país. É uma tecnologia linda. A vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, são tecnologias assim ultramodernas, sem fazer analogia ao nome da Moderna, mas são tecnologias extremamente avançadas. E olha que lindo, a gente está vacinando milhões de pessoas no mundo com isso. Nós poderíamos estar nesse lugar de produtores de vacina. Então, quando a gente fala de soberania nacional e soberania vacinal, a gente precisa ver que o Brasil está perdendo uma oportunidade não só de resolver a pandemia por si próprio, mas sim de se preparar para as próximas, porque vão acontecer novas pandemias, e ao mesmo tempo de exportar para países que estão precisando. A gente sempre teve esse papel no mundo, nós ajudamos o Haiti, ajudamos vários países que tiveram desastres naturais, nós temos essa característica, e nós estamos perdendo essa característica agora, tá? Então, é uma discussão aí de soberania nacional, soberania vacinal, que eu queria ter com vocês, e o quanto que isso é importante para a gente se destacar. Além disso, você ter um desenvolvimento de vacinas nacional, eu não estou falando de envasamento de vacinas, estou falando de desenvolvimento, você atrai investimento, você atrai empregos na área de biotecnologia, você dá emprego para quem é mestre e doutor, que está sem emprego hoje. Quantos mestres e doutores eu conheço que não estão virando Uber, porque não tem emprego, sabe? Porque não tem uma infraestrutura para absorver esses profissionais altamente qualificados. Então, investir em vacina não é só para resolver a Covid, é pensar em longo prazo, tá? Eu sempre gosto de falar isso porque é algo que eu estudei, assim, vi acontecer, estudei acontecer nos Estados Unidos, estudei como que a China mudou de copiadora para desenvolvedora de tecnologias. Então, é sempre bom a gente fazer isso, tá? Falar disso.